Nós vimos anteriormente que as primeiras vilas e as primeiras cidades no Brasil foram criadas em regiões litorâneas, ou seja, elas foram criadas próximas ao mar. E por quê? Porque se estivessem próximas ao mar, era mais fácil de chegar e sair mercadorias, chegar e sair pessoas, trazer os novos colonos que viriam para o Brasil, trazer a mão de obra escrava, levar para a Europa e para outros lugares os produtos que eram extraídos daqui do Brasil. Então, era muito mais fácil que já se estivesse próximo ao mar, correto? Sim. E como o interior do Brasil foi ocupado? Vocês já se perguntaram sobre isso? Como que as pessoas começaram a entrar para as regiões mais distantes do Brasil? Quem foram os grupos que decidiram conhecer as novas partes do Brasil, as partes que estão mais distantes do mar, que não estão tão próximas ao litoral? Por que será que eles começaram a ter essa vontade de descobrir o restante do Brasil? Quais são os palpites de vocês? Para expandir o território aqui na colônia, para expandir o território aqui no Brasil, foram realizadas expedições. E essas expedições eram chamadas de bandeiras. Hoje a nossa aula será então sobre o bandeirante e a busca por riquezas. E quais eram então os objetivos dessas bandeiras? As bandeiras começaram em 1554 e elas tinham alguns objetivos bem específicos. O principal delas era expandir o território da colônia, certo? Ali naquele mapa nós podemos ver que as bandeiras, as principais bandeiras que ocorreram no Brasil, colônia, elas saíam dali de São Paulo, estão vendo? Que todas as direções saem de São Paulo e vão para as regiões mais distantes do Brasil. Mas elas também tinham outros objetivos além da expansão territorial, que era o quê? Buscar ouro, prata e outras pedras preciosas também, porque o Brasil tinha muita riqueza. E nessas regiões litorâneas, essa riqueza já estava um pouco mais escassa, porque as pessoas já estavam extraindo bastante matéria-prima, extraindo bastante ouro, bastante prata. Então eles pensaram o quê? Vamos para as regiões mais distantes, onde tem menos pessoas. E também nessas regiões mais distantes do Brasil, haviam outros escravos indígenas. Na verdade, eles ainda não eram escravos, né? Eles eram apenas indígenas. Então, eles pensavam assim, os bandeirantes: como existem vários indígenas espalhados por todo o território do Brasil, nós podemos capturá-los e eles também serão mão de obra escrava. E quem será que eram esses bandeirantes que nós estamos falando até agora? Eles eram os colonos paulistas. E o que eles faziam? Quais eram as ocupações desses tais colonos paulistas? Só falar que eles eram colonos paulistas é uma informação muito vaga. Nós não conseguimos entender muita coisa quando nós falamos isso, não é mesmo? Olha só, eles eram, em sua maioria, agricultores, pequenos comerciantes e também eram homens com um espírito aventureiro, um espírito que tinha desejo de desbravar novos lugares, novos territórios. E também havia um número grande de colonos mamelucos. Prof, e o que são colonos mamelucos? Mameluco é um nome dado a filho de indígena com europeu. E agora eu pergunto para vocês: por que será que era tão importante para os bandeirantes capturar a mão de obra escrava indígena? Existem várias respostas possíveis para isso. Vamos lá. Eles capturavam a mão de obra indígena para trabalhar nas lavouras dos colonos. Os indígenas também poderiam trabalhar em serviços domésticos, como escravos, porém um escravo que ficaria dentro de casa, fazendo os afazeres da casa.
Os indígenas também poderiam ir para as próprias expedições. Mas por que eles poderiam ir para as próprias expedições futuramente, depois, né, junto com os colonos? Porque os indígenas já tinham conhecimento sobre o território, os indígenas conheciam também sobre os animais, os indígenas conheciam também sobre as plantas que são comestíveis, as plantas que são venenosas. Porque pensem bem, pessoal, isso em 1550, 1560. Eles entravam na mata, os bandeirantes, e eles não conheciam mais nada do que tinha por lá. Era tudo novidade e não tinha nenhum meio de se ter comunicação, não existia conforto, não existia nada que fosse fácil. O indígena, pelo menos, era alguém que já estava familiarizado com aquele meio, ele já tinha um pouco mais de contato com aquilo. Então, ele acabaria ajudando nas expedições. Como era tudo uma grande novidade para os bandeirantes, eles acabavam sempre procurando lugares um pouco mais seguros, um pouco mais tranquilos, para fazerem o repouso, para descansarem, e esses lugares serviam sempre de ponto para outras embarcações. Então, esses lugares ficavam marcados, ficavam definidos como os lugares de descanso, lugares de repouso, lugares para eles darem uma pausa nas expedições. O que elas trouxeram para nós? As bandeiras duraram aproximadamente 200 anos e elas trouxeram a descoberta de minas de ouro, elas trouxeram também uma expansão territorial e o surgimento de novas cidades. Primeiro começava o surgimento das vilas e depois essas vilas se transformavam em cidades. E também, infelizmente, trouxe a escravização e a morte de milhares de indígenas aqui do nosso território. Os tropeiros receberam esse nome porque eles andavam sempre em tropas, eles andavam sempre em grupos grandes, tanto por questão de segurança e também porque era um pouco mais fácil de viajar por bastante tempo se você estivesse num grupo maior, porque os tropeiros levavam mercadorias de uma região a outra região do Brasil. E eles levavam tudo no lombo de cavalos, de mulas. E os tropeiros eram homens livres e escravizados também. Qual era o caminho que os tropeiros percorriam? Aqui nesse mapa eu trouxe para vocês observarem o principal trajeto dos tropeiros. Acompanhem ali comigo. Vejam que eles vinham aqui a São Paulo e passavam pelo Paraná, na região de Castro, da Lapa, desciam por Santa Catarina, por Lages, passavam em Vacaria até chegar no Viamão, no Rio Grande do Sul. E o que os tropeiros faziam? Os tropeiros levavam as mercadorias de um lugar até o outro. Eles levavam para as feiras, levavam a pedido dos proprietários dessas mercadorias. Eles faziam todo o transporte pela região aqui sul e sudeste do Brasil, principalmente. Então, eles pegavam os produtos, né, as pedras preciosas, às vezes, em regiões um pouco mais afastadas e levavam para as regiões que havia um porto, para poder fazer o comércio um pouco maior, fazer um comércio exterior e também para trazer as mercadorias novas que chegavam aqui no Brasil. E onde os tropeiros descansavam? Quando eles paravam de viajar, eles se alojavam aonde? É muito interessante que vocês imaginem como era o Brasil nesse período, porque ele era todo cheio de mata, algumas aldeias indígenas espalhadas, mas não era como é hoje. Não existia asfalto, não existiam hotéis na estrada, não existia um telefone, não existia nenhum tipo de conforto. Então, quando os tropeiros paravam para descansar, eles escolhiam um lugar que fosse aparentemente mais seguro, mais tranquilo, tivesse água, tivesse uma quantidade de alimentos possíveis ao redor. E eles chamavam isso de pouso.
Como eles viajavam uma distância longa, conforme vocês viram no slide anterior, eles ficavam em pousos e eles arrumavam esses pousos de uma maneira que ficasse um pouco mais confortável, porque aí eles conseguiam passar um pouco mais de tempo ali descansando, juntando energia para conseguir seguir a viagem adiante. E, como eu comentei com vocês, que eles foram um dos grupos responsáveis também pela interiorização do Brasil e pela criação de novas cidades, esses pousos às vezes acabavam se tornando um pouco mais longos do que o previsto. Então eles passavam muito tempo num pouso e esse pouso acabava se tornando uma vila. Iam chegando novos tropeiros, novas pessoas que também começavam a se alojar nesses pousos. E aí construíam uma casinha, construíam uma moradia um pouco mais confortável e acabavam se instalando por lá. E se nós temos os tropeiros, que ficaram concentrados mais aqui na região sul? Os bandeirantes, mais na região sudeste. No nordeste nós tivemos quem? Quem foi o grupo responsável no nordeste? Foram os vaqueiros. Os vaqueiros percorriam distâncias muito grandes entre as fazendas de gado e os engenhos. E como que surgiu essa profissão, esse grupo dos vaqueiros? Eles precisavam manter o gado afastado das fazendas de engenho, porque senão os gados acabariam atrapalhando. Então, eles, para afastar o gado, acabaram indo em regiões mais distantes do litoral, acabaram indo para o sertão. E vaqueiro é uma profissão que existe até hoje lá. Até hoje existem homens que cuidam do gado, que cuidam dessa questão dos animais. E neste trabalho que eles tinham de afastar os animais das fazendas dos engenhos, o que acontecia? Eles também iam criando novos pousos para eles, se juntando com outros vaqueiros, criando vilas que futuramente também deram início a cidades. Eles também foram responsáveis pela interiorização do Brasil.